Oi. Você viu que saiu mais um texto seu na RPM? Ah, saiu, que legal. Faz tempo que eu mandei pra eles. Ah, eu adoro ler os textos da RPM. Eu vou ler esse seu com calma agora. Beleza. Você sabia que dá pra pegar os textos antigos no site? Eles disponibilizam todos gratuitamente. Sei, adoro usar aqueles textos. Mesmo que sejam um pouco mais antigos, ainda dá pra usar na sala de aula fácil, né? Não dá, tem várias ideias legais. Será que o pessoal sabe onde pegar? Será que o pessoal conhece a RPM? Vamos mostrar o site pra eles? Vamos lá, vamos mostrar então. O site da revista do professor de matemática é esse aqui, rpm.org.br. RPM de Revista do Professor de Matemática. Essa publicação existe há 37 anos já e são sempre 3 volumes por ano. Se você quiser, a primeira coisa que você vê lá no site é o assinar. Então é um preço super acessível, né, para quem quiser. E você recebe em casa os volumes impressos da revista. Pega ali o nosso volume pra mim, Rita. Aqui, ó. Esse é o volume 100, que quando a gente gravou esse vídeo era o volume mais atual da revista. Os textos da RPM são todos pensados em matemática do ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Então tem problemas, tem sugestão de atividade, tem discussão de conceitos pensando nessa faixa etária de ensino, né, Léo? Sim, tem textos conceituais, tem vários tipos de textos diferentes, mas todos eles são sempre voltados para esses anos aí final do ensino fundamental e ensino médio. Então é legal você assinar se você tiver condições, mas, como a gente estava falando, você pode acessar os números antigos que estão abertos no site deles. Vamos ver como é que é esse site? Vamos lá, vamos mostrar ao pessoal como acessa esses textos. Esse é o site da RPM, pessoal. Aqui em cima já tem um link para você fazer a sua assinatura. Se você gostou do conteúdo que a gente mostrou aqui no vídeo de hoje, assina lá. É bem legal, vale a pena. Na página inicial, eles colocam uma pagininha de cada texto da edição mais atual. Então, só para você ter uma ideia de leve de qual é o conteúdo. Mas o que eu queria mostrar para vocês de verdade são os artigos antigos, como acessar os artigos das edições anteriores. Isso pode ser feito aqui, em artigos publicados. Veja que você tem acesso a uma busca. Essa busca é super versátil. Você pode buscar por assunto, autor, título, palavras que fazem parte do texto, ou então pela edição da revista. Então, se eu vier, por exemplo, aqui em assunto e escolher sequências e progressões e pesquisar, o site vai listar para mim essa quantidade enorme de textos sobre sequências e progressões. E todos eles estão disponíveis para você ler online. Uma outra coisa legal, eu particularmente gosto bastante, é olhar alguma edição da revista específica. Então eu posso vir aqui e selecionar, por exemplo, a 48, pesquisar, e o site vai me dar todos os textos da edição 48. E aí eu posso ler a edição inteira, no fundo. É uma edição um pouquinho mais antiga, mas eu posso ler todos os textos que fizeram parte dela. Bem, agora eu e a Rita selecionamos um texto cada um, que a gente gosta bastante, para apresentar com um pouquinho mais de detalhes para você, deixar como sugestão de leitura para quem estiver interessado. Vamos ver que textos são esses? Bem, pessoal, o texto que eu queria comentar com vocês foi publicado logo na primeira edição da RPM. Ele foi escrito pelo Geraldo Ávila. O título do texto é A Geometria e as Distâncias Astronômicas na Grécia Antiga. O texto, em termos de conteúdo, é um texto sobre geometria plana. E ao longo do texto, o autor vai mostrar como que os gregos fizeram para calcular várias distâncias astronômicas envolvendo a Terra, a Lua e o Sol, usando só conceitos de geometria plana. Basicamente, eles usaram só semelhança. Poderia fazer com um pouco de trigonometria também, mas é viável só com semelhança de triângulos. Então o autor mostra ao longo do texto como que os gregos relacionaram a distância da Terra até a Lua com a distância da Terra até o Sol. Para isso, ele usa algumas informações sobre as estações da Lua. Depois, ele vai mostrar como que os gregos relacionaram o raio da Terra com o raio da Lua com o raio do Sol. E ele faz isso usando informações sobre um eclipse total do Sol.
Com essas duas informações em mãos, ele acrescenta uma estimativa sobre o raio da Terra, que também foi feita pelos gregos, que também está discutida no texto. A hora que você coloca essa medida na jogada, você consegue calcular todas as outras grandezas que tinham sido relacionadas antes. De novo, tudo isso usando só semelhança de triângulos. Então é um texto que chega em conclusões bastante poderosas, bastante sofisticadas, usando um conteúdo que é basicamente da educação básica. É um texto bastante acessível, bastante fácil, bastante gostoso de ler, e eu usei ele para dar uma aula para o cursinho preparatório de vestibular e para o primeiro ano do ensino médio. As duas aulas foram aulas bastante expositivas até, foi eu falando sobre o método, explicando para os alunos como foi feito, mas foi interessante porque o método é bem curioso. O método envolve algumas informações bastante curiosas, bastante incomuns, essas informações astronômicas sobre eclipse, sobre as fases da Lua e tal. E isso despertou a curiosidade dos alunos. Então foi uma aula expositiva, só que muito dialogada, teve bastante pergunta deles para entender o processo. E apesar dos gregos terem errado um pouquinho por causa de uma das medidas, os valores que eles obtiveram foram muito bons, foram impressionantemente bons, e o método em si é muito interessante. Daria para aplicar com medidas mais precisas e chegar nas respostas da mesma maneira, chegar em respostas mais próximas das corretas da mesma maneira que eles fizeram. Essa é a minha recomendação, acessa lá no site, dá uma olhadinha e quem sabe você não usa para sua aula. O texto que eu escolhi para sugerir para vocês é chamado O Problema do Jogo dos Discos. Ele saiu na RPM 48 e o autor dele é o Roberto Paterlini. Não por acaso, foi meu orientador de mestrado lá na UFSCar. Eu gosto muito do texto porque a situação que o professor Roberto sugere pode ser usada de várias maneiras diferentes. Então eu vou explicar o problema e depois as maneiras como você poderia abordar isso com seus alunos. A ideia é a seguinte: a escola quer fazer algum tipo de feira de ciências e quer arrecadar dinheiro. E aí, para arrecadar dinheiro, os alunos inventam um jogo, que é esse jogo dos discos. Então, em um lugar quadriculado, um lugar ladrilhado, né, como o chão da sala ou o chão do pátio, os alunos decidem vender discos para os jogadores ou para quem estiver frequentando a feira, e esses frequentadores jogam esse disco nesse ladrilhado, nesse chão aí do lugar onde está sendo feito o jogo. Se o disco que eles jogarem cair inteiramente dentro de um quadrado desse ladrilho, o jogador ganha e ele leva o dobro do que ele pagou pelo disco, digamos assim. Agora, se o disco cai tocando a borda ou atravessando mesmo de um quadrado para o outro, a escola ganha, os alunos ganham no caso, e o dinheiro não é devolvido, ou ele não ganha nada com isso. E é simples assim. Como deve ser feito isso para que as pessoas ainda queiram jogar? Obviamente, se você der um disco muito grande que cubra muito do quadrado, isso vai parecer, obviamente, desvantajoso. Mas se for muito pequenininho, a escola vai perder demais e não vai arrecadar o dinheiro que ela quer. Então isso pode ser colocado para os alunos diretamente, simplesmente com investigação de um pouco de probabilidade e montando algumas equações do segundo grau aí para tentar resolver com valores um pouco dados, ou uma investigação bem mais dinâmica, onde os alunos podem montar discos e tentar achar quais as probabilidades dependendo do raio desse disco. Então você tem muitas possibilidades aí com o mesmo problema. Independentemente de como ele é usado, eu também gosto porque ele acaba misturando várias coisas. Então, inicialmente pode parecer um problema de probabilidade, e aí aparece probabilidade geométrica, que pode ser um conceito interessante para você falar com seus alunos, mas você precisa resolver equação de segundo grau para poder chegar em algumas respostas mais práticas, digamos assim, mais de construção mesmo. Então eu acho que é muito bacana essa mistura dessas duas coisas. Então dá uma lida lá, RPM 48, do professor Roberto Paterlini. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado das nossas sugestões. Deixa a sua curtida aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para receber mais sugestões, para ver os nossos novos vídeos vindo aí. E se você usar, lembre de deixar um comentário aqui pra gente.
Obrigada, até mais!